Olá, Caminho da Luz, seguidores de Jesus, aqui é o pastor Alan Rodrigues. Nós estamos reunidos mais uma vez para celebrarmos a palavra de Deus. Celebrarmos é porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela nos dá vida, nos redime, nos limpa, nos revela, nos sara, nos cura, faz tudo sobre as nossas vidas, ela é a nossa vida. Tanto é que Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. E nessa semana onde o mundo celebra a Páscoa, eu quero meditar um pouco com vocês sobre os acontecimentos que antecederam a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, que são acontecimentos muito importantes. Hoje eu quero falar sobre a entrada triunfal em Jerusalém. Então, são vários acontecimentos que são relatados e que são de muita importância e que nós devemos meditar sobre eles, pois eles nos trazem revelações extraordinárias para as nossas vidas, para o fundamento da nossa fé. Tudo está escrito para nós. Deus nos presenteou com verdades muito importantes para a nossa fé, para que nós crescêssemos que verdadeiramente Cristo é o nosso suficiente Salvador. E qual a diferença de crer em Cristo, de conhecê-lo e de ter uma religião? É que a nossa fé ela é fundamentada em verdades, em bases sólidas. Quando as Escrituras dizem em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento, é porque ela não é baseada em conjecturas, em hipóteses, em gnosticismos, em revelações místicas. Ela é firmada na palavra de Deus e nos seus fundamentos, naquilo que Deus deixa muito claro para nós. Por isso que nós precisamos conhecê-la profundamente, porque ela nos dá garantias de que ela só pode ter sido escrita pelo próprio Deus, através de homens ungidos para isso, separados para isso. Então vamos à leitura em Mateus 21 sobre esse acontecimento tão importante, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximarem de Jerusalém, Mateus 1, a partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, o Monte das Oliveiras era onde Jesus orava sempre, lembra? De frente para Jerusalém. Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, seu filhotinho. Desprendei-a e trazei-mos. Trazei os dois. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei, o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu, lembra-se que eu acabei de dizer? O firme fundamento, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Que profeta? Nós vamos ler lá na frente. Profeta Zacarias, 520 anos antes de Jesus nascer. Dizei, a profecia é esta, versículo 5. Dizei à filha de Sião, eis que aqui tem o seu rei, manso e aonde? Montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Jesus previu o jumento onde ele estava, em outra cidade, em outro bairro, que havia uma jumenta com um filhotinho. Ele não poderia prever isso se ele não fosse Deus. O profeta, 520 anos antes, também não poderia escrever isso, sendo um homem, como muitas pessoas dizem. As escrituras foram escritas por homens. Ora, foi escrita por um ser humano, não seria escrita por um pássaro. Teria que ser escrita por um ser humano, por um homem. Livros são escritos por homens. Então, o firme fundamento é este. A nossa fé não está baseada em conjecturas, mas em fatos de que Deus aprove nos comunicar essas verdades. Então, eles vão lá, indo, pois, os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus mantos, e Jesus o montou. E a maior parte da multidão
estendeu seus mantos pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, os que estavam na frente e atrás, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Eles exclamavam que Jesus tinha que ter vindo dos céus, enviado por Deus. Hosana é uma exclamação, aquele que vem em nome do Senhor. Então, eles estavam declarando que Jesus era o Messias esperado, que Jesus era o Salvador de Israel. Versículo 10. Ao entrar em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré. Entendam que dentro desse contexto judaico, a atitude que Jesus tomou de entrar na cidade montado num jumento era uma atitude que era muito conhecida da cultura daquela época. Jesus estava se autoproclamando o rei. Aquela atitude era uma postura de rei, de homem, de quando um rei assumia o cargo, se declarava rei, ele era empossado no seu cargo, ele entrava como uma procissão na cidade montado num jumento, porque ele estava numa atitude de paz. Por isso o profeta diz: o seu rei é manso e montado num jumento, porque ele vem em paz, numa atitude numa postura de declaração da sua realeza. É isso que Jesus está fazendo. E muitos se escandalizam, os religiosos se escandalizam, né? Então, essa era uma prática que era muito conhecida, eles entendiam muito bem o que Jesus estava fazendo. E a reação do povo também era de aceitação, era de declaração, de concordância com aquela atitude, né? Então, Jesus está fazendo uma procissão de um rei conquistador. Ele está entrando e conquistando o seu reino, né? Então, ele declara abertamente, se até agora eles haviam interrogado ele: quem é você, quem é você? E ele tinha se desvencilhado de assumir essa posição. Agora ele toma uma atitude declarada e ele entra pela porta oriental, que havia profecias também que o rei entraria por lá, o Salvador da humanidade, o Salvador do mundo, de Israel para eles, né? Então ele entra por essa porta e se declara abertamente: eu sou o rei dos judeus. E os religiosos o repreenderam. Tanto entendiam que eles mandam os discípulos: mandem esse povo calar a boca. Eles não podem fazer uma declaração dessa para Jesus. Ele não é o rei, ele não é o Messias. E então Jesus responde: se eles não clamarem, as pedras clamarão, né? Então eles estão entendendo muito bem. Zacarias, 520 anos antes, havia dito que assim o rei dos judeus entraria em Jerusalém, montado num jumentinho. Eu vou ler a profecia de Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, era impossível que Jesus soubesse que havia lá uma filha de jumenta, né? Um filho de uma jumenta, né? E ele trouxeram a jumenta e o seu filho, para que se cumprisse a profecia em Cristo Jesus. O rei, o Salvador, o rei dos judeus, o Salvador da humanidade, entraria em Jerusalém assim. Só que essa entrada não foi reconhecida direito, porque muitos daqueles que estão clamando Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e jogando as suas vestes, porque as vestes era a única coisa, as túnicas eram as únicas coisas que eles tinham. Então, quando eles lançavam
as suas cobertas ao solo, eles estavam se humilhando. Muita gente não tinha essas cobertas para si. Então eles, ao invés das suas túnicas, pegavam as folhas os ramos, tanto os ramos de palmeira quanto os ramos de oliveira. O que eles tinham de folhas para representar a aceitação, a submissão, que era o ato de jogar sua roupa para que o rei passasse, era submissão ao rei. Essa submissão é muito interessante, porque esse rebaixamento, essa aceitação, em parte era legítima, em parte era feita porque eles alguns deles haviam recebido a revelação de que Jesus era o Salvador das suas almas, que Jesus perdoava-lhes os pecados, retiravam-lhes as doenças que eram provenientes do pecado, e eles reconheciam ele como Filho de Deus, como Pedro faz quando ele pergunta: quem dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Filho de Deus. E aí Jesus diz: foi o Pai que te revelou. Alguns ali eram revelados disso, mas outros entendiam Jesus como o Salvador de Israel, o rei que iria libertá-los da opressão dos romanos. Era essa o entendimento que o povo tinha acerca do Messias que viria. Viria como um rei Davi, todo-poderoso, que iria destruir os inimigos. Mas Cristo não vem para um reino terreno, ele vem para o reino de Deus, o reino que vai nos libertar do pecado e da morte. Esse é o reino de Deus. É a paz e gozo no Espírito Santo, o reino eterno. Não é? O mesmo reino que Abraão esperava. Então, a descrição do profeta como humilde nada tem a ver com rebaixamento, porque o jumentinho era um animal inferior. Não é nada disso, porque os reis se montavam em jumentos. Era a cavalgadura dos reis eram jumentos, não eram cavalos. Né? Ele está dizendo, e tanto é que ele aceita a adoração como Deus. Hosana o que vem filho no nome do Senhor. E escandaliza os religiosos, né, que mandaram que ele se calasse. Mas com relação ao jumento, está dizendo a humildade dele, manso se refere a uma condição de paz. Ele vem como rei de paz, como diz as Escrituras. Não apagará o pavio que fumega, nem pisará a cana quebrada. Ou seja, ele não vai pegar os pecadores que já estão destruídos e matá-los, não. Ele vem, como ele diz, porque o Filho do Homem veio para salvar, né? E não para condenar. Então, neste momento, Jesus vem em paz, vem manso, vem humilde. Ele vem para oferecer a sua vida, o seu sangue no seu lugar e no meu lugar. Está claro isso? Então existem uma entrada não reconhecida direito, em parte, por uns que criam na salvação e por outros que criam num rei libertador. Ok? Então ele não vem em guerra, nem em conflito, ele vem em paz e em humildade. Manso e humilde. Como ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas. Ok? Outra profecia que aponta também para a entrada de Jesus está em Ezequiel 44, 1 e 2. Né? Pela porta pela qual ele iria entrar, que é essa porta aí, que ele está entrando, que ele entra em Jerusalém, a porta oriental, que é chamada Porta Dourada. Vamos à leitura. Ezequiel 44, versículos 1 e 2. Então me fez voltar pelo caminho. Ezequiel está tendo uma visão. Pelo caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, é a Porta Dourada, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: essa porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso, permanecerá fechada. É incrível saber que essa porta, 500 anos depois, foi fechada foi lacrada, na verdade, por um sheik otomano chamado Suleiman, em 1520. Por quê?
a importância do fechamento dessa porta, para que a profecia fosse cumprida, é que Suleiman era muçulmano. E ele, sabendo da profecia, o que ele faz? Ele vai, fecha a porta com tijolos, com pedras, e coloca um cemitério diante da porta, porque ele sabia que como o Messias entraria por ali, ele cria nisso, ele fecha para que o Messias não entre, para que o rei dos judeus não entre por ali. E coloca um cemitério adiante da porta, porque as escrituras dizem que ele seria sacerdote. E o sacerdote judeu não pode pisar no cemitério, ele não pode entrar no lugar dos mortos. Só que a Bíblia mesmo, antes mesmo disso se cumprir, de Jesus passar por essa porta, a Bíblia já declara que essa porta estaria fechada, porque o Senhor passou por ela. Então, Suleiman não sabia, né? Esse sultão otomano, muçulmano, não sabia que o príncipe, o rei dos judeus, já havia passado, não, ele já passou pela porta, ele já cumpriu com o seu, ele já assumiu o seu reinado, agora ele está no céu à direita do Pai, ele já assumiu o seu reino, que é o reino celestial, né? E até hoje a porta encontra-se fechada, como a profecia nos garantia. Então, quão importante nós conhecermos as Escrituras para que nós tenhamos o nosso firme fundamento. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento. Nossa fé não está baseada em, não é firmada na areia, é firmada na rocha, em fatos concretos. Então, essa é a mesma porta pela qual Jesus entrou, chamada Porta Dourada, que até hoje está lacrada por meio desse acontecimento do sultão ter dominado Jerusalém. Mas o Messias já passou. Então, essa passagem nos deixa alegres e felizes, porque nos traz uma viva esperança que o nosso Redentor já cumpriu as profecias esperadas por ele. E nos dá a salvação e a vida eterna por meio da fé no seu sangue, na sua obra, né? Então ele pode nos transportar das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Amém? Então, quão importante é essa entrada, esse triunfo de Jesus sobre o pecado e a morte, esse pré-triunfo onde ele declara o seu reinado. Só que tem um detalhe, essas mesmas pessoas, como eu disse, que agora aclamam Hosana, filho de Davi, que na sua maioria, né, estão gritando ali, né, Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, né, serão as mesmas pessoas que no julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos gritarão, crucificam. No seu julgamento, essas mesmas pessoas que o aclamavam como rei estarão gritando, crucificam. E você sabe por quê? Porque ao declará-lo rei lá na Porta Dourada e no dia de Ramos, como se dizem, né, como se denomina, ou na entrada triunfal, eles pensam que ele é o Messias que iria libertar Israel e não o Salvador das suas almas, o Salvador, o destruidor do pecado e da morte, senão um rei poderoso, não é? Que ia libertá-los dos romanos. E quando eles o veem açoitado, espancado, humilhado, eles dizem, esse não pode ser o meu rei. Esse não é o rei que eu esperava. Esse aí me decepcionou. Porque eles acham que o reino dele é aqui e não o reino de Deus. Eles se decepcionam e pensam, não era isso que eu queria, não era este rei que eu queria. Por isso que quando Pilatos diz, quem vocês preferem, Jesus ou Barrabás? Eles dizem, solta Barrabás. Barrabás está se identificando comigo, com as minhas pretensões, com as minhas necessidades. Eu quero alguém que me liberte dessa opressão.
dessa opressão terrena. Entendem como é grave isso que nós precisamos entender e aprender? Sabe o que acontece hoje? A mesma coisa. As pessoas, elas vêm para Jesus. Elas acham lindo o Evangelho. Elas acham Jesus ter morrido na cruz maravilhoso. Mas quando elas têm que se desprender do mundo, quando ao encontrar-se com Jesus, Jesus faz para elas, abre para elas condições para que elas herdem o reino de Deus, sabe o que acontece com elas? A mesma decepção que aquelas pessoas sofreram quando viram Jesus crucificado. Eu vou ter que abrir mão da minha vida, eu vou ter que abrir mão das coisas que eu gosto, eu vou ter que abrir mão dos princípios que eu tenho, humanos, da vida que eu levo, para viver uma vida para Deus, para o reino de Deus? Ah, não, eu não quero. Eu acho Jesus muito legal, mas abrir mão, me desprender das minhas vontades e daquilo que eu quero por causa do reino de Deus, eu não quero. E aí então as pessoas têm crucificado Jesus da mesma maneira, né? Quando o Evangelho diz para elas essas coisas, elas se decepcionam. E aí, o que elas fazem? Elas apostatam. Esse Jesus aí é qualquer um. O que nós fazemos? O que eu faço com eles? Sabe o que as pessoas de hoje dizem? Os mesmos cristãos dizem hoje? Crucificam. Crucificam. Eu não quero viver os princípios desse Jesus. Viram inimigas de Deus. Procuram alguém que diga o que elas querem ouvir. Procuram um Barrabás. A mesma história se repete nos dias de hoje. Não mudou nada. Então vamos a esse contraste, né? Porque a mensagem que a entrada triunfal de Jerusalém nos dá é uma mensagem extremamente completa. Ela não é uma mensagem parcial, ela é uma mensagem manca. É isso que ela nos traz para os dias de hoje, para as nossas vidas. Então que nós possamos compreender que ao mesmo tempo que a mensagem da entrada triunfal de Jesus, no dia chamado hoje por algumas religiões, o dia de Ramos, tem muito mais a nos revelar do que propriamente somente uma entrada de vitória. Ela é vitória para os que creem e para aqueles que compreendem verdadeiramente o sentido do reino de Deus e o sentido do que Cristo veio fazer pelas nossas vidas. Nem sempre foi nos dar a vida que nós queremos ter nesse mundo, mas a vida que Ele planejou para nós. Uma vida de santidade, de entrega e de abnegação, na qual nós viveremos para Ele e para a glória do Seu nome. E para uns é uma entrada de vitória para a salvação, e para outros uma entrada de vitória de perdição. Então que nós possamos então tomar nas nossas mãos este sacrifício tão perfeito que Ele deu por nós. Herdarmos com Ele, pois Ele diz, ao que vencer, eu darei sentar-se no meu trono junto comigo, assim como eu me assentei no trono do meu Pai junto com Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe e que Ele possa falar ao teu coração. Que você possa verdadeiramente dizer, hosana aquele que vem, bendito aquele que vem em nome do Senhor, compreendendo que Ele deu a vida para que você tivesse vida eterna. E que todas as coisas nesse mundo o Senhor te ajudará a vencer. Mas não foi para este mundo que Ele lhe chamou. Tá bom? Receba então Cristo verdadeiramente como seu Senhor. E viva com Ele para que você seja digno de herdar a salvação que Ele proporcionou para você. Amém? Fique com Deus.